venho falar aqui sobre o segredo do cavalo prateado. Estou vendo uma amiga minha, Ana Gleice, eu gosto de montar cavalo, eu tenho cavalo há muito tempo. E ela falou, você tinha que estar metido em coisa de cavalo, né? Eu nem tinha feito essa associação ainda. Mas, enfim, a gente está tratando aqui de uma questão que é implementar uma prática bem-sucedida, né, identificada no Canadá, aqui no Brasil, né? Isso é possível, isso não é possível, vai dar certo, espero que dê, né? Então, como é que começou essa história, né? O Wagner foi fazer a pesquisa dele no Canadá e ele voltou, então, com o resultado de pesquisa dele. Dentre os achados, como ele acabou de falar, tem o Programa de Educação Legal do governo canadense, do Departamento de Justiça do Canadá, e um dos entrevistados falou, olha, tem um livro que a gente fez e que foi um grande sucesso aqui, que é O Segredo do Cavalo Prateado, né? E a questão que o livro trata é a questão do abuso sexual para a criança. O livro, então, instrui a criança bem pequena, que é uma coisa bem complicada. Você falar em instruir a criança sobre essa questão, né, que permeia essa coisa da justiça, que vai muito além, vai para a área de educação e é um problema sério na área de saúde, né? Então, está tudo isso aí muito interligado. Então, o Wagner chegou do Canadá e me contou da historinha desse livro. Eu achei muito interessante, o livro é todo ilustrado, eu falei, vou ler. Então, peguei o livrinho para ler, li a história, achei muito interessante. E, como eu havia falado, eu tenho lá apesar de ser da área de orçamento, eu tenho um pezinho lá nessa questão dos direitos humanos. Então, eu apresentei para esse grupo que eu falava para vocês, no Ministério Público do Distrito Federal, apresentei para os promotores lá da defesa dos direitos da defesa da criança e do adolescente e da educação. Eles acharam a ideia legal e vamos publicar, vamos ver se é possível a gente publicar e vamos publicar esse livro aqui, ok? Então, vamos lá, eu vou contar um pouquinho da historinha do livro para vocês, só para vocês rapidamente, para vocês terem ideia do que é esse livrinho. Então, é um livrinho de 12 páginas, bem simplesinho para a gente, né? E ilustrado, e que então é o seguinte, tem 3 crianças que chegam no barracão e uma delas tem um segredo para contar. Então, eles chegam lá no barracão, abrem a porta, o barracão no fundo de uma casa, né, cheio de quinquilharias, e aí uma criança fala, isso é um segredo, vamos falar baixo, eu vou contar um segredo para vocês. E as crianças entram, né, as outras duas muito curiosas, elas querem saber o que é, né? A criança diz que ela tem um cavalo voador, né? Não é um cavalo normal, é um cavalo prateado e um cavalo voador. E as outras crianças falam, não tem nenhum cavalo voador aqui, né? E aí, nesse mistério todo, uma das crianças pega um pote todo embrulhado, um objeto de dentro, esse objeto está embrulhado num pano azul, e quando ela abre, é um cavalinho prateado, com as asas abertas para voar, né? O cavalinho muito com aquele cavalinho, fala, uau, que lindo! Aí a criança disse, olha, minha mãe tinha dito para jogar fora, porque eram umas quinquilharias, mas esse cavalo ele já voou por vários lugares em cima de um capô de um carro. Tem a impressão que era um daqueles símbolos de marca de automóvel, né? Então, ele tinha andado, e as crianças então ficaram imaginando aquele cavalinho voando em cima do capô do carro. Enfim, aí tem toda essa questão em torno do segredo. E aí a criança alerta, olha, não conta para ninguém, isso vai ser um segredo para nós 3. Aí, nesse momento, uma das crianças retrai, começa a entristecer e diz, eu também tenho um segredo. Aí as outras crianças dizem, então me conta, eu contei o meu, me conta o seu segredo, né? E ela disse, eu não posso, eu não sou permitida a contar esse segredo. Mas aí as outras dizem, peraí, nós somos seus amigos, conta o segredo para a gente. Quem te proibiu de contar? Ele disse, uma pessoa grande. Ué, mas por quê? Aí os outros falam, você não tem segredo coisa nenhuma? Tenho sim, tenho segredo sim. E nesse ponto, ele quer contar, mas não pode, as crianças insistem. Aí ele fala, tudo bem, é porque tem uma pessoa grande que me abraça, me aperta e coisas desse tipo. Aí o outro vira, sabia que você não tinha segredo? A minha tia vai todo final de semana na minha casa, fica me apertando e me abraçando também. Aí a criança começa a chorar e fala, não, não é assim. Além disso, ele coloca a mão na minha calça e faz coisas comigo. E aí ela começa a chorar, os outros 2 entristecem, né, vê que o amigo está triste, e dizem, você precisa contar isso para um adulto. Daí a criança diz, mas é um segredo. Você disse que segredo a gente não pode contar.
Aí a criança que tinha contado a história do segredo do cavalo prateado diz: não, não é um segredo como o segredo do cavalo prateado. Esse segredo você tem que contar para um adulto. Não é um segredo que te faz feliz. Ele não é um segredo como o do cavalo. E aí a criança diz: e se eu contar e não acreditarem em mim? Conte para outro adulto. Então as crianças abraçam essa criança que contou o segredo. A menininha, que é a dona do segredo do cavalo prateado, deixa a criança segurar o cavalinho nas mãos, ela fica feliz. Enfim, naquele mesmo dia ela vai e conta a história para um adulto, porque ela tem certeza que o adulto vai ajudá-la, mas ela vai guardar, então, o segredo do cavalo prateado, porque era um segredo que fazia ela feliz, era um segredo bom. Resumidamente, essa é a historinha do segredo do cavalo prateado. E o que é o grande lance desse livro? Parece simples, mas ele instrui o quê? Crianças bem pequenas, dá confiança para essas crianças a revelarem esse segredo que sempre está envolvido na questão do abuso sexual. Então, tem dois grandes lances legais com relação ao livro. Ele orienta a criança a diferenciar segredo bom do segredo ruim, do segredo que faz mal para ela, do segredo do abuso, né? Porque segredo existe, né? Faz parte da vida da gente, a gente sempre tem segredo e a criança está instruída. Olha, esse é segredo, não conta, né? Então, instrui isso. Qual é a diferença do segredo que deve ser guardado e do segredo que deve ser contado? E ela instrui também a questão da criança contar uma pessoa e, se não funcionar, ela contar outra, né? Porque outro problema que envolve o abuso sexual é que, em geral, o abusador, se vocês não sabem, é próximo ou geralmente da família, né? Então, às vezes ela conta e aí tem aquela questão de vamos calar essa história aqui, porque é uma história que acontece no meio, no seio da família, né? Então, essa é a grande sacada do livro. E ele atua, então, sobre a questão do silêncio, né? A criança, em geral, ela é ameaçada, ela sente culpa, porque ela acha muitas vezes que ela provocou aquela situação, e ela, às vezes, não quer denunciar porque é o pai dela, é o padrasto, é o vizinho, que ela sente algum afeto. Então, um dos piores problemas na questão do abuso contra a criança e um dos casos mais graves com relação ao abuso, dentre os diversos abusos, é a questão do abuso sexual, por conta de que há esse silêncio em torno da questão. Então, o livro atua justamente sobre silêncio, porque como é que eu vou levar, né, a nossa Constituição diz que vai ser punido severamente os casos de abuso sexual contra a criança, né? Como é que eu vou punir esse caso, se esse caso sequer é conhecido, né? Então, ele atua sobre o segredo, dando lá o primeiro passo, lá na origem, que é a criança contar a alguém o que é que está acontecendo. Bom, eu queria dizer alguns dados dessa questão do abuso, né, a importância de se trabalhar isso. E aqui no Brasil, né, vocês têm ideia da incidência de abuso sexual infantil? Em 10, por exemplo? Quantas pessoas em 10? Quantas crianças em 10? Pois é, eu também não tenho ideia, porque as crianças não falam, mas os dados são bem esparsos, são fragmentados, mas já li estatística de 25%, mas em geral é de cidades ou de estados, não tem uma visão geral com relação a isso. 1 em cada 6 crianças, homens, é abusada. Então, a incidência de abuso na mulher é maior e é uma coisa, assim, assustadora, né?